Se a senhora puder, Tá bom. estaria a seu cargo. Você que manda, viu? Estaria a seu cargo. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Queria fazer um cumprimento especial ao Pedro por disponibilizar esse tempo aqui em participar desse importante assunto, Pedro. Então, em nome da comissão e em nome da diretoria da subseção, em nome do Daniel, da Luciana, do Ivan e do Cláudio, e de toda a Comissão de Direitos Humanos da UAB Campinas, eu queria lhe agradecer. Espero que em breve possamos nos encontrar pessoalmente, como a gente dizia agora, nada substitui, né, Giovana, o contato humano, o abraço, o beijo, o café, mas o momento nos exige cautela, prudência, e esse momento de isolamento, e tudo isso vai passar, eu tenho absoluta certeza. Quero fazer um cumprimento a todos os queridos colegas, advogados, advogadas, enfim, a todos os participantes, e eu peço licença, Pedro, se me permitem, fazer em nome da Giovana este agradecimento, e também o faço, Giovana, em nome da nossa diretoria. Não posso deixar também de agradecer, viu, Giovana, as meninas da UAB, a Bia, a Carol, a Andressa, a Miriam. Pedro, elas são valorosas, como de resto todos os colaboradores, mas elas são valorosas, elas, durante todo esse momento de adaptação, elas se desdobraram e os eventos aconteceram, estão acontecendo, e elas, acho que a Giovana pode também atestar isso, elas não medem esforço. Então, Carol, Andressa, Bia e Miriam, também o pessoal lá da UAB São Paulo, da seccional, fica aqui um agradecimento, um beijo carinhoso a vocês. Vocês são muito valorosas e nós somos todos muito gratos a vocês. Giovana, mais uma vez, peço licença, se você me permitir. Conforme ele disse, tem outro compromisso lá na sala ao lado, outro computador, para falar lá de administrativo. Muito obrigado, Pedro. Fiquem todos em paz e muita saúde a todos. É o que eu tenho desejado a todo mundo, é o que precisamos, né, nesse momento. Muito obrigado, viu, Giovana? Por favor. Obrigada, senhor. Você que é nossa líder aí. Obrigada, doutor. Boa noite. Obrigada pela presença. Agradeço. Então, vamos dar início também ao nosso evento de Direitos Humanos e Direito à Saúde, uma discussão sobre a hanseníase. Meu nome é Giovana, eu sou integrante da Comissão de Direitos Humanos da UAB. Primeiro, eu queria trazer um pouquinho de como a gente chegou nesse tema, né? Porque a discussão entre direitos humanos e direito à saúde, ela vem sendo trazida no momento por conta do coronavírus, mas o que precisamos sempre levar em consideração é que a discussão entre os direitos humanos e o direito à saúde é uma questão de dignidade, e ela deve ser trazida sempre, não importa a conjuntura, não importa a situação do país, sempre temos que trazer a discussão entre os direitos humanos e direito à saúde. E por isso nós trouxemos essa discussão sobre hanseníase com o professor Pedro Pulzato Peruso, que se eu ficasse aqui falando o currículo dele, perderíamos o tempo do evento, de tanto tempo que eu ia ficar. Então, até trouxe uma colinha, me perdoa, professor, mas eu vou ler. O professor Pedro Pulzato Peruso é professor do mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da PUC Campinas, advogado voluntário da Rede de Acesso à Justiça e Direitos Humanos do MORHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Ele representa o movimento na Comissão de Monitoramento e Ações na Implementação das Obrigações Internacionais em Matéria de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Direitos Humanos e também é consultor-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Então, queria reiterar os agradecimentos a todos, em especial ao professor Pedro Peruso, por estar aqui conosco. Queria agradecer a presença de todos também e passo logo a palavra ao professor para a gente não perder muito tempo. Obrigado, Giovana, te agradeço ao Paulo, ao Gabriel também, que é um colega da comissão, parceiro de lutas aí, cumprimento a diretoria na pessoa do Dr. Daniel,
Quero cumprimentar a Helena e todos os membros do movimento, né, os filhos separados, as pessoas atingidas pela hanseníase. E nesse momento, assim, eu fiquei pensando em como conversar sobre isso, né, com vocês, né? Eu estava conversando com a Giovana, que foi uma estudante com quem eu trabalhei muito de perto, né, como orientador da monografia durante um ano inteiro. Como é que eu poderia deixar alguma contribuição formativa para vocês, não só numa perspectiva, ou não apenas, né, na perspectiva da questão da hanseníase, mas para a gente pensar como nós aqui, né, profissionais do sistema de justiça, podemos nos colocar diante de situações de graves violações de direitos humanos como essa, né? Então, tenho, né, ainda hoje, ontem mesmo estava numa atividade com o movimento indígena, eu comecei o meu trabalho na advocacia popular com o movimento indígena em 2017, por conta da amizade, né, de duas ex-estudantes da PUC, né, a Juliana e a Bruna, que conheciam a Helena. Eu conheci o movimento e desde 2017 na verdade, eu digo que eu abracei o movimento me abraçou, e hoje o que eu tenho feito em todas as frentes das minhas atividades profissionais, porque também é tema de pesquisa na PUC, é tema de docência e é tema da advocacia, tá? Então, eu acho importante dividir essas experiências com quem pretende trabalhar com direitos humanos, ou quem já está trabalhando com direitos humanos, para dizer o seguinte, né? Eu me permiti passar por um processo de formação no movimento, tá? Coisa que eu passei no movimento indígena, né? Mas de uma forma muito diferente daquela pela qual eu passei no movimento de hanseníase, tá? Por quê? Porque a gente cursa 5 anos de direito, às vezes cursa mais 2 de mestrado, mais 3 de doutorado, e depois de tanto tempo, a gente continua acreditando que processos de reparação, de justiça de transição, em casos de graves violações a direitos humanos, podem ser feitos apenas no judiciário. Então, acho que o que eu mais posso compartilhar com vocês aqui hoje é a experiência de formação que eu tive no movimento, né, para entender o quão reduzido é o papel do judiciário na luta como um todo pela recomposição ou recomposição possível, né, de graves violações a direitos humanos. Então, assim, não tem como a gente pensar só na saída judicial, a gente tem que pensar nela também, mas tem que pensar numa série de outras saídas, tá bom? Agora, para entender isso, de fato é fundamental estar no movimento, mas eu vou fazer um esforço aqui de tentar dividir isso com vocês, né, com a sensibilização. E aí a gente pensou, né, na possibilidade de ter pessoas que foram vítimas dessa grave violação de direitos humanos. E eu falei o seguinte, olha, a gente tem um tempo de trabalho, a gente vai estar falando para um grupo plural, mas a gente está na OAB, muito possivelmente a gente vai estar atingindo ali advogados, advogadas, e as experiências que a gente vem tendo é de que quando essas pessoas elas precisam falar, ou são convidadas a falar, e às vezes é importante falar, né, da tortura ou das torturas, né, a que elas foram submetidas, essas pessoas têm meses de sofrimento antes desse depoimento e meses de sofrimento depois desse depoimento. Então, assim, eu disse, olha, muito possivelmente a gente vai ter pessoas do movimento participando ali, se quiserem elas elas deixam esse depoimento, elas participam, mas a gente tem um conjunto de material, de audiovisual, que foi construído, inclusive, pelo próprio movimento, que dá conta aí da gente trabalhar nessa perspectiva de sensibilização e não ficar colocando essas pessoas para falar toda vez que a gente vai conversar sobre esse assunto. E por que isso, pessoal? Porque durante um século nós tivemos esse que foi um dentre vários, né, parafraseando aqui a Daniela Arbex, um dos vários holocaustos brasileiros, né? Então, o isolamento compulsório de hanseníase, a separação de filhos, né, foi um holocausto. Ela atingiu, assim, para a gente falar por baixo, pelo menos 50 mil pessoas, a gente tem aí bem umas 30 mil pessoas vivas hoje no Brasil que foram vítimas dessa política.
E quase ninguém conhece. E eu sempre tenho aproveitado esses espaços de direitos humanos para fazer uma denúncia, né? Que denúncia é essa? Dizer que no movimento de direitos humanos, as pessoas como nós, que não vivemos essas graves violações de direitos humanos, mas que queremos trabalhar com essas graves violações de direitos humanos, muitas vezes a gente se aproxima dessas causas por fetiche. E é um negócio meio inconsciente, mas tem um fetiche no contato com a vítima, né? Aquela coisa, eu tive um contato com uma mulher muçulmana. A gente não se pergunta como é que foi esse contato, se ela estava disponível para conversar com a gente, se a gente violou o espaço cultural dela, né? Então, e além desse fetiche, existe um processo de hierarquização de pautas em direitos humanos. É mais pop falar dessa pauta, menos pop falar dessa. E o testemunho que eu tenho para dar é que a pauta de hanseníase é menos pop. E o esforço que eu tenho feito em todos os espaços que eu ocupo é dizer o seguinte: em termos de direitos humanos, se a gente não considerar que todas as agressões fazem parte da mesma estrutura, a gente nunca vai avançar e os direitos humanos vão ficar sendo só motivos para a gente fazer posts pelos Facebooks da vida. Então, assim, a gente precisa colocar isso na mesa antes de começar essa conversa, entendeu? As vítimas são seres humanos, elas sentem dor, muitas se medicalizam antes e depois dos seus depoimentos, né? Elas não são objeto de estudo, elas são sujeitos de pesquisas, interagentes de pesquisa. A gente tem que mudar esses termos também, tá? Senão a gente não avança. Então, assim, vamos seguir, tá? Vamos seguir aqui e eu vou tentar contextualizar o que foi essa política para vocês e queria dizer o seguinte: a Giovana, ela está me dando apoio aqui nas perguntas. Vocês podem fazer perguntas, Giovana, vai me interrompendo, tá bom? Então, acho que a gente vai caminhando melhor assim. Vamos lá. Em 1949, nós tivemos uma lei. Giovana, se você abrir o teu microfone e não te responder, você me corta. Você começa a falar junto comigo. Tá bom? Certo, professor, tá. Pode deixar. Então, vamos lá. Então, em 1949, né, nós tivemos uma lei que intensificou a política de isolamento. Ela acontece desde o século XVIII, tá? Desde o século XIX, ali, com regulamentação legal e tudo mais. No começo ali do século XX, né? Em 1923, a gente tem já um desenho, em 1949 a gente tem a Lei 610 de 1949, que escancara o projeto que estava por trás da política, vou usar entre aspas, porque a gente não usa mais lepra, tá bom? Nem em inglês mais, a gente está usando leprosy, a gente usa Hansen disease, tá? Então é hanseníase. Okay? O Papa já parou de usar lepra também, porque o Morgan fez um pedido para ele acolheu. Então vamos usar hanseníase, mas eu vou usar o termo política de profilaxia da lepra, porque era um termo que era usado na época, tá bom? E isso mostra o estigma dessa política pública de saúde. Então, veja, o que essa lei dizia, né? Artigo 7º. É obrigatório o isolamento dos casos contagiantes de lepra. Quais são eles? Todos os de lepra lepromatose, todos os não lepromatosos que, em virtude dos exames clínicos e de laboratório e a juízo da autoridade sanitária, tornem provável a hipótese do contágio. Tudo bem, aqui você vai falar, olha, ainda que a ciência já estivesse discutindo, já estivesse falando que não era para internar, não era para isolar, né? Por quê? Porque você mantém pessoas doentes em contato, né? Coisa que a hanseníase está falando para a gente, a hanseníase, que a Covid está falando para a gente hoje. Fala, olha, se você tem duas pessoas na mesma casa com Covid, essas duas pessoas precisam estar distantes, porque intensifica a troca da carga viral, você amplia a carga viral. Veja, conhecimento de pelo menos 2 séculos, tá? A gente está tendo que explicar isso para a população hoje, por quê? Porque a gente não conhece a história da hanseníase, tá bom? Então, veja, ainda que existisse essa história de que, olha, era contagioso, precisava de um certo cuidado, tinha outras hipóteses legais, né? Artigo 8º fala o seguinte: é também obrigatório o isolamento dos casos não lepromatosos que, pelas condições e hábitos de vida do doente, ou pela sua insubmissão às medidas sanitárias, constituam ameaça a critério da autoridade sanitária para a saúde da coletividade. Pessoal, hábitos de vida do doente, por exemplo, população em situação de rua, né? Nesse período, era onde a gente tinha ali a questão manicomial florescendo também, né?
Assista o documentário Em Nome da Razão, tá? Era aquilo. Então, não era só a pessoa que estava com um transtorno mental que ela era atendida e acolhida. Não, eles eram depositados, né, em verdadeiros campos de concentração. A menina virgem que perdia a virgindade antes do casamento, né? O menino que era pego com uma quantidade de maconha no bolso. Assistam o documentário o filme Bicho de Sete Cabeças. Vocês vão entender por que teve a luta antimanicomial, por que a gente está precisando falar disso hoje. Então, não era necessariamente a doença, era o estigma, tá? E aí vejam o que diz o artigo 9, é o mais assustador, artigo 9. Além desses casos, poderão também ser internados em leprosários, a juízo da autoridade sanitária, quaisquer casos quando os doentes não puderem obter os recursos necessários à própria subsistência, ou seja, se fossem pobres, ou forem portadores dos estigmas impressionantes da lepra, ou seja, aquelas pessoas que já estavam curadas, mas que estavam com as lesões permanentes no corpo, e que estavam com uma aparência que a sociedade não queria tolerar. Tá bom? Então, o caráter discriminatório dessa política pública, ela fica evidente com os artigos 8º e 9º. Tá bom? E mais, o isolamento será feito em leprosário, em domicílio, para quem tem grana, ou em estabelecimento particular do tipo sanatorial. Vocês estão vendo a confluência da questão manicomial com o isolamento de hanseníase? Né? A gente não pode descolar essas coisas, pessoal. Sabe por quê? Porque o atual governo voltou a falar em eletrochoque. E se a medicina recomenda eletrochoque para alguns casos, a história do país mostra que o eletrochoque foi utilizado para punir pessoas que, por exemplo, queriam estender 15 minutos do banho de sol. E se nós não tivermos uma política de transição em relação ao desastre que foi a política manicomial no Brasil e ao desastre que foi o uso do eletrochoque, a gente não pode voltar a falar de eletrochoque. Tá? Então, vejam, eu não estou aqui querendo ser um psiquiatra para dizer que não existem evidências científicas. Podem até existir. O problema é que sem uma justiça de transição que conte a história do eletrochoque do Brasil, que a gente conheça a história do eletrochoque, a gente não pode voltar a usar o eletrochoque no país. Tá bom? Porque esse eletrochoque foi utilizado como medida de punição de pequenos delitos ou de relações amorosas. Tá bom? Tem um pessoal lá da Federal do Rio Grande do Sul que tem estudos antropológicos sobre as relações amorosas, sobre o amor, sobre a sexualidade dentro das colônias de hanseníase e das instituições manicomiais. Tudo bem? Então a gente não pode deslocar ou descolar essas coisas, né? Então vejam lá. Isso tudo aconteceu e acontecia mais, tá? A pessoa, né, com hanseníase, que era diagnosticada, que tinha um filho ou uma filha, perdia o filho ou a filha. Tá bom? E mais, se você tinha um casal, o pai tinha hanseníase e a mãe não tinha, eles tiravam a criança do mesmo jeito. Não importa a idade. Não importa para onde vai. Né? Eram levados para os educandários ou para os preventórios ou ainda colocados em famílias substitutas. Algumas dessas pessoas foram acolhidas por famílias substitutas que deram a elas todo o cuidado que uma criança tem direito de ter, né? E sempre teve direito de ter. Outras foram submetidas a trabalho escravo e a outros tipos de tortura, tá? Então, assim, a gente também precisa colocar isso em cena, porque o direito em nós, quando a gente estuda a adoção, né, a gente olha para o superior interesse da criança e do adolescente como se fosse uma criação angelical. Infelizmente, em muitos casos, o superior interesse da criança é utilizado como recurso retórico, tá, para tirar crianças pobres, muitas vezes negras, tá, do convívio da sua família biológica, ok? E estudos recentes têm mostrado também, recomendo a tese de doutorado do Marcos Barbieri, defendida ano passado no Instituto de Psicologia da PUC de Campinas, em que ele mostra que o custo para você acolher uma criança sozinha é 2 vezes maior do que o custo que o Estado gasta. Ele fez o estudo do município de São Paulo com o município de Campinas, gasta para acolher mãe e criança. Porque é óbvio que a criança com a mãe, ela depende de muito menos recurso de Estado, né? Porque esse recurso de Estado, ou melhor, recurso de Estado nenhum, tem condições de suprir necessidades de afeto, tá? Então, assim, foi uma política desastrosa. Tá? E a gente precisa olhar para ela, por quê? Porque nós estamos com isso aberto, com essa ferida aberta.
Tá. E aí, em 2007, o Congresso Nacional aprovou... Licença, professor. Sim. A Helena está deixando um depoimento dela no chat. Se o senhor quiser ler para a gente, seria legal. Quiser que eu leia também. Tá, ó, recentemente eu soube que existiu, né, a lei de que os detentos que ficavam em cadeias que tinham hanseníase eram levados a esses antigos hospitais colônias e ficavam entre os doentes. Minha mãe sofreu com eletrochoque no antigo hospital colônia. Desgraçaram com a vida da minha mãe, da minha família, levaram ao túmulo as dores da alma, sem saber do meu paradeiro. Então tá aqui, né? A gente já vai começando com os depoimentos aqui, tá? Que vão aparecendo. Essas pessoas existem, são próximas de nós, têm famílias, seguem com as suas vidas, algumas têm sérios problemas psicológicos, tá bom? Que não conseguiram formar família, enfim, por conta desse tipo de sofrimento, tá? A Lei 11.520 de 2007, o que ela fez? Ela disse o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial mensal, vitalícia e intransferível às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internações compulsórias de hospitais colônias até 31 de dezembro de 1986. Então, vai de 23 a 86, tá bom? No valor correspondente à época de R$ 750. A questão é que algumas pessoas não entendem, né, como é que essas coisas, como é que se produz uma lei. E algum rei francês, certa vez, disse que se a gente soubesse como são feitas as leis, né, e as linguiças, nós não respeitaríamos as primeiras e nem comeríamos as segundas, né. E é isso, para fazer uma lei que define projeto de indenização, é preciso saber se tem orçamento, né. Então tem todas as tramitações e tal, bababá, definiram que é fazer isso. Hoje, o Morhan e muitos movimentos, tá, no Brasil afora, trabalham para a aprovação de uma lei semelhante a essa para indenizar os filhos, tá bom? Os filhos separados do Estado de São Paulo conseguiram, né, junto ao mandato da deputada Alice Brandão, um projeto de lei para indenizá-los, tá bom? No valor de R$50 mil, e de onde surgiu esse valor? Surgiu de um caso que transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça, tá? Esse projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e nós estamos muito confiantes de que nós vamos ter essa indenização. Essa indenização é uma indenização em dinheiro. A gente sabe que uma vida dilacerada não tem dinheiro que pague, por isso que a gente segue trabalhando para tombamento dessas antigas colônias aqui no estado de São Paulo. Então tem um outro projeto de lei que pede o tombamento, criação de centro de memória, regularização fundiária. O que é regularização fundiária? Muitas das pessoas doentes ficaram nesse hospital, eles tinham uma casa nessas antigas colônias, o Estado parou a doença, mas ficaram com lesões e não foram reabilitadas para voltar ao trabalho e tudo mais, sem contar que tem um estigma. Então, hoje, né, até hoje, tem gente que me liga, olha, eu sou de uma cidadezinha pequenininha aqui, do interior de Minas Gerais, eu fui diagnosticada com hanseníase, eu sou empregada doméstica, e escapou, vazou, alguém contou para o pessoal que eu estou com hanseníase, estou em tratamento, e por mais que eu esteja fazendo tratamento e não transmita, né, eu não consigo mais emprego, porque a cidade aqui está me discriminando, ninguém mais quer me dar emprego. Então, assim, pessoal, a hanseníase hoje, ela depende de um tratamento que dura quase 1 ano, tá? Você não pode interromper esse tratamento, ok? E veja, você fica 1 ano em tratamento, só que com 1 semana de poliquimioterapia, você já não transmite mais o bacilo. E você não fica mais com os efeitos da doença. Você precisa seguir 1 ano, mas você tem gente que começa o tratamento e faz o diagnóstico cedo, resolve o problema, tá? E aí, tem muita gente que pensa, por que está falando de hanseníase? É uma doença bíblica, ficou lá atrás. Então, a gente fala de hanseníase porque nós somos o primeiro país no mundo com o maior número de diagnóstico de hanseníase do mundo, né? Proporcionalmente à nossa população, tá bom? Em números reais, a Índia está na nossa frente, tá? Mas em proporção de população, nós somos o primeiro país. E em agosto do ano passado, até o mês passado, nós ficamos sem medicamento. Por quê? Porque nós não temos autonomia na produção desse medicamento. Nós dependemos de uma indústria farmacêutica da Índia que doa o medicamento para o Brasil através de uma parceria com a OMS, e durante a pandemia, o atual governo, que conseguiu importar cloroquina a rodo, não conseguiu importar a poliquimioterapia para as pessoas com hanseníase, certo? É um problemão. Finalmente foi aberta uma via de diálogo com o governo federal para que nós possamos tentar
começar a produzir o medicamento autonomamente aqui no Brasil. Só que para você construir um campo fabril e enfrentar a burocracia da Anvisa, pelo menos 4 anos para a gente poder começar a produzir esse medicamento aqui dentro. Tá bom? Então, vejam, é um problema atualíssimo. Nós estamos falando de um problema que toca 30 mil pessoas ano. 15% dessas 30 mil pessoas são crianças. Veja, por que isso não toca as pessoas que trabalham com direitos humanos? Pô, você não toca o coração, que toque a cabeça, entendeu? Tem muita coisa de direito sendo violado nisso daqui. Sabe? A gente precisa conversar sobre isso, tá? Então, vejam, durante a política, abro aspas, de profilaxia da lepra, fecho aspas, que vigorou no Brasil de 23 a 86, graves violações de direitos humanos foram cometidas, tá? Contra as pessoas doentes e contra os seus familiares. Isolamento e internação compulsória, que significou para muita gente pena de prisão perpétua, que não foi decidida por um juiz, mas por uma autoridade sanitária. Tá? E 2, a separação de filhos das pessoas afetadas pela doença. E a Helena fala assim, ó, verdade, doutor Pedro, existem 30 mil novos casos de hanseníase no Brasil. E aí a gente vai ter que considerar que durante a pandemia, considerando que nós tivemos uma interrupção no tratamento de muitas pessoas, e a hanseníase é uma doença tropical negligenciada, por quê? Porque as pessoas que têm dinheiro vão lá, elas se cuidam, né? Enfim, grande parte dessas pessoas afetadas, não que não atinge pessoas que têm dinheiro. Existem pessoas com dinheiro que têm hanseníase. A gente está falando do tratamento, ok? Mas grande parte desse número de pessoas são pessoas que vivem em situação de alta vulnerabilidade, né? E que durante a pandemia tiveram que compartilhar, às vezes, casas de cômodo único. Vocês estão entendendo o problema? Pode ser que esse número de 30 mil pessoas dobre na próxima avaliação que for feita, tá? E essas práticas de isolamento e separação de filhos, né, foram implementadas muitas vezes mediante o recurso da tortura, tá? E a tortura desencadeou, ou o diagnóstico tardio e a falta de reabilitação também desencadearam, né, danos de difícil reparação. Lesões permanentes, tá? Que em interação com as barreiras sociais configuram deficiência, traumas decorrentes de abusos sexuais na infância, preconceito e estigma que ainda hoje permanecem arraigados na sociedade. Ok? Veja, a Helena deu o depoimento dela, eu ia passar um documentário aqui, mas eu acho que eu vou superar o documentário, tá bom? Eu acho que a presença da Helena aqui, esse depoimento que ela colocou aqui, dispensa o documentário, fica a recomendação para quem quiser assistir, Filhos Separados pela Injustiça. Tá lá no YouTube, assistam, tem depoimentos bastante intensos sobre essa política, ok? Então, veja, quando eu tomei conhecimento dessa política, porque eu também não conhecia, tá bom? Eu fui conhecer isso daqui com 33 anos, tá bom? Por conta de 2 estudantes, hoje advogadas, né, da PUC, muito engajadas em questões de direitos humanos, que perguntaram, olha, será que tem como a gente começar? Você tem interesse nisso daqui? Eu falei, tem interesse. E a gente começou a construir isso, né? Na ocasião, o que a gente conseguiu imaginar? Até por conta do nosso pouco contato com a história dessa luta, pouco contato com o movimento. A gente pensou no que advogados pensam, uma ação judicial, né? Então, nós pensamos numa ação civil pública, tá? De natureza de âmbito nacional e tudo mais, que compreendesse pedidos de reparação integral, não apenas, né, indenizações de dinheiro. Só que isso, né, e a gente já tinha essa sensibilidade lá atrás para esse tipo de trabalho, a gente falou, olha, a gente precisa, antes de escrever a petição inicial, a gente tem que ouvir os filhos separados. E aí nós fizemos, né, na época eu estava coordenando uma comissão de direitos humanos na OAB do Jabaquara, em São Paulo, a gente fez um grande encontro de filhos separados, com representantes de filhos de todos os estados. A gente sentou na mesa, né, junto com outro advogado, os outros advogados, o Breno Tardelli, o Thiago Flores, a gente sentou na mesa, abriu o microfone para escutar o que os filhos esperavam de uma decisão judicial, né? E aí, uma série de pedidos, então, desde o tombamento de educandário, de políticas no âmbito do SUS, né, no compromisso de erradicação da hanseníase, é uma doença fácil de erradicar se tiver compromisso político, né?
Também a gente conversou sobre a indenização, a gente discutiu sobre a necessidade de estudar a história da hanseníase nos cursos de formação de profissionais da saúde e do sistema de justiça. A gente tem que ser obrigado a estudar isso, para a gente não repetir os erros, né? Tem faculdade de medicina que tem 4 horas para estudar hanseníase dentro do curso de dermatologia. No primeiro país com o maior número de diagnósticos no mundo, gente. É um desastre o que está dado. É um desastre. E é um desastre que toca questões jurídicas também, né? Então, nós construímos essa ação civil pública. E aí, o que aconteceu? A juíza, também, por falta de sensibilidade, né? Uma falta de sensibilidade que toca a todos nós, que passamos por 5 anos de um curso de formação para atuar no sistema de justiça, e que fomos treinados a olhar no lugar de seres humanos, CNPJs ou CPFs, né? Ela não conseguia entender o que era um movimento social e qual era a representatividade do movimento social, né? E nós passamos de 2017 a fevereiro de 2021 discutindo a legitimidade do movimento nessa ação. 2017, 18, 19, 20. 3 anos discutindo a legitimidade do movimento. Como a gente viu que não ia dar muito certo essa história, o que a gente fez? A gente articulou com a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União entrou na causa, acabou assumindo o polo ativo. O Morhan hoje é amicus curiae, porque depois de 3 anos, depois de pelo menos 15 comprovações de morte de filho por idade avançada, que não vão ter direito a ter essa reparação, nos autos dessa ação civil pública, a juíza reconheceu que o Morhan tem expertise e que pode contribuir para esse processo. Mas nós ficamos como amicus curiae. E, sinceramente, depois de tudo isso, avaliamos o quanto essa ação ainda vale a pena para a política de reparação que nós estamos querendo fazer. Né? Porque a chance de não ter a compreensão do todo até o final ainda pode ser muito grande. Tá? E aí deve estar a pergunta, o que vocês fizeram? Né? O Evandro está aqui também, saudar o Dr. Pedro. O Evandro estava com a gente ali, né, quando a gente fez essa audiência pública, né, com esses filhos lá no OAB de Jabaquara, que, aliás, sempre foi muito aberta a esse tipo de atividade, né? Então, veja, a gente, olhando para essa ação, eu, né, porque na minha cabeça era só essa ação que existia, para os membros, o coletivo do movimento, o pessoal sempre esteve movimentando. Então, no meio do caminho, Minas Gerais aprovou uma lei, né, de indenização. Qual que foi o probleminha lá? Não tinha valor na lei. Agora o executivo lá está querendo dar uma indenização que, pelo valor, é uma segunda agressão com os filhos que foram vítimas dessa política. A gente aprendeu como movimento lá, com a experiência de Minas. Na hora de apresentar o nosso projeto de lei aqui no estado de São Paulo, a gente articulou já para ir com valor. Finalmente, e graças a Deus, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Além disso, né, o pessoal lá de Minas, lá de Betim, né, construindo um museu, né, conseguiu a regularização fundiária da antiga colônia Santa Isabel, né, da Defensoria Pública lá no Maranhão tem uma ação de memória e verdade, né. Agora, recentemente, o Morhan conseguiu uma representação numa comissão permanente de monitoramento de decisões internacionais no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Por quê? Porque a gente precisa pautar a saúde. Né? Muitas vezes, aliás, a saúde e os direitos humanos. Muitas vezes o Morhan foi trabalhar com hanseníase e é visto como movimento da saúde. A gente tem uma pauta de justiça de transição para os filhos, né? A não repetição dessa política de isolamento. E aí eu acabei sendo indicado pelo movimento para fazer a representação lá no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, assim, hoje, né, eu tenho um projeto de pesquisa sobre isso. Né? A gente está pensando, junto com uma orientanda de mestrado, a Najara, na criação de uma plataforma para consolidar resultados de pesquisa, para juntar resultados de pesquisa, né? Juntar dados. Né? Tem um aluno de iniciação, vários alunos de iniciação científica, mas um especial, ele está sistematizando toda a legislação de hanseníase constante no banco de dados do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. A gente precisa conhecer, gente. A gente não conhece essa história, né? Então, num esforço muito coletivo, né? A gente tem uma rede de acesso à justiça e direitos humanos nesse movimento. Existem outras experiências,
né, muito positiva. A gente tem a Tereza Oliveira, por exemplo, de São Paulo, que é uma parceira, né, está sempre com a gente, presta informações relevantíssimas, né, assim, importantíssimas para a gente pensar essa política de reparação, mas não dá mais para a gente achar que é só com o judiciário a gente vai conseguir. Por quê? Porque a gente teve um outro problema, né? O STJ julgou procedente o pedido de 2 filhos lá do Rio Grande do Sul, R$50 mil para cada um. Foi uma ação muito importante, que criou um precedente, mas essa ação previa só a indenização em dinheiro. Não falava de memória, enfim, o advogado responsável talvez tenha preferido seguir essa linha. O movimento tem adotado outra, né? Tem adotado a linha da justiça de transição, né? E nessas discussões, né, muitos filhos preferiram entrar sozinhos na justiça, algumas ações individuais chegaram ao STJ. E o entendimento que agora começou a se consolidar no STJ é o seguinte: esses pedidos estão prescritos, né? Por quê? Porque a tortura sofrida pelas crianças e pelas pessoas doentes é diferente da tortura sofrida durante o regime militar, a ditadura militar, em que o STJ reconheceu a imprescritibilidade. O que a gente está fazendo agora? É contar para o STJ que essa política de tortura ela se incrementou durante a ditadura militar e que, na verdade, pouco importa se teve ditadura ou se teve incremento na ditadura ou não. A questão é que a imprescritibilidade decorre do fato de nós estarmos diante de uma política sistemática de gravíssimas violações de direitos humanos e que, como o Brasil incorporou tratados internacionais, reconheceu competência de cortes e organismos internacionais, nós temos que observar o que está sendo construído ali fora, né? Para nossa sorte, nós tivemos uma procuradora da República atuando nessa ação civil pública que sustentou a imprescritibilidade também pelo Ministério Público Federal, mas nós ainda estamos discutindo isso, né? A nossa pauta da imprescritibilidade é a seguinte: nós reconhecemos a competência, inclusive por uma aprovação de estatuto constitucional, né? Da Convenção e do protocolo facultativo que reconhece a competência do Comitê da Pessoa com Deficiência da ONU. E nós temos também o reconhecimento da competência do Comitê Internacional contra a Tortura, né, que dizem o seguinte: no caso de tortura, né, e no caso de uma pessoa com deficiência que vê permanentemente a negativa de acessibilidade pelo Estado, nós temos um dano permanente, né? A tortura, que pode ser física, ela se transforma numa tortura psicológica, se ela não é cuidada, se você não faz o tratamento de reabilitação, né? Da mesma forma que as pessoas com deficiência, que sem acessibilidade vivem uma tortura permanente. E se é permanente, não tem como a gente falar em prescrição. Não tem como a gente dizer que não tem mais como cobrar do Estado, né? Então, vejam, essas construções todas, pessoal, elas contam, inclusive, com as estratégias internacionais, né? Nós mobilizamos a relatora das Nações Unidas para a hanseníase e seus familiares, a doutora Alice Cruz. Ela fez uma visita oficial ao Brasil, né? O relatório dela é um documento muito potente de luta, né? Nós traduzimos esse documento, porque a ONU trabalha só com inglês, né? Nesses relatórios, nós aí temos um problema, porque muitas pessoas não leem o inglês, então nós traduzimos esse documento para que seja objeto de luta. Ele tem força normativa, a gente precisa usar isso na hora de construir esses trabalhos, tá bom? Então, assim, o que é justiça? Licença, professor. Oi, sim. Vou interromper o senhor para falar que a enfermeira Verônica fez algumas ponderações sobre a parte que o senhor está dizendo agora, relacionando a pandemia com a hanseníase. Posso ler para o senhor, para todos? O senhor pode, por favor. Pode. Ela escreveu assim: a pandemia impõe novas barreiras para o diagnóstico precoce da hanseníase. Será necessário programa de rádio e televisão abordar a importância do diagnóstico precoce, adaptação dos serviços de saúde durante a pandemia, entre outros temas de doenças negligenciadas e seus direitos diante do direito compulsório de isolamento. Pois é. E aí que está, né, Verônica Gurgel, a gente tem esse problema. E a gente tem também a questão, né, não só do diagnóstico, mas também do fato de que nós estamos vendo alguns grupos sendo considerados prioritários diante de grupos evidentemente prioritários, né? Então, esses dias eu estava numa conversa, né, e essa tem sido a pauta do movimento, né, que
você colocar todos os agentes de segurança na frente dos idosos, e, por exemplo, de pessoas com hanseníase e outras comorbidades, não faz o menor sentido. Não porque eles não sejam importantes, eles estão na frente. Muitos deles estão na frente, tá? Mas o índice de morte e a letalidade da Covid em relação a esses grupos com comorbidade é muito maior, né? E aí as pessoas falam, João, então você está querendo fazer uma avaliação da vida? Não. Antes de tudo, eu quero dizer que se nós tivéssemos gestão do país, nós já teríamos pelo menos as 70 milhões de doses que tinham sido fornecidas para a gente no segundo semestre do ano passado. Mas, infelizmente, nós não temos gestão, né? A culpa não é nossa, né? A culpa é de quem poderia ter feito alguma coisa e não fez, né? E nós estamos diante dessa situação lamentável, então nós estamos tendo que fazer esse tipo de escolha, né? Então, infelizmente, essa situação está dada para a gente, né? Então, de fato, a Covid tem essa relação, né? E aí, pasmem, né? A relatora da ONU perguntou para o Brasil se o Brasil sabe quantas pessoas com hanseníase pegaram Covid. E o Brasil respondeu que o sistema de saúde não cruza esses dados. O que eu faço? O que nós fazemos? Professor, posso aproveitar o momento da questão da pandemia para fazer uma pergunta minha mesmo sobre... O senhor estava falando sobre os danos que são causados no psicológico dessas pessoas, né? Quando a gente pensa na pandemia agora, são muito claros os sinais de todos com relação ao isolamento. Todo mundo falando, virou piada, inclusive. Ah, não, a quarentena que dura para sempre. E mesmo assim, fica difícil de todos nós, eu me incluo nessa questão, entendermos o tanto que essas pessoas sofreram por muitos anos, além dos anos que nós estamos enfrentando de isolamento. Então, eu queria entender melhor, queria que o senhor explicasse melhor para a gente, se o senhor acha que essa dificuldade de entender que o que a gente está passando não é nem um terço do que eles estão passando, não, é a fração muito menor, se essa questão é relacionada com o estigma mais religioso, da antiga questão bíblica e tudo mais, ou se isso, assim como em outras doenças, faz parte da criminalização da pobreza, de retirar a população vulnerável das vistas e não querer entender a situação em que eles vivem. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente, por favor. Legal, Giovana. Bom, no imaginário coletivo, a gente tem, né, a questão religiosa, que nem a praga, a lepra, aquela coisa. Mas você vê, a gente não pode ficar só nisso, porque a partir do momento que os filhos, por exemplo, as pessoas, o movimento do Brasil, pediu para o Papa Francisco considerar a possibilidade de usar hanseníase, imediatamente ele entendeu. E falou que a próxima vez que ele vier para o Brasil, ele quer conhecer uma aldeia indígena e uma antiga colônia de hanseníase. Tá? Então, assim, existe uma tradição, tá? Mas a partir do momento que você está disposto a entender o que é, você avança em relação a isso. Agora, em relação a essa estigmatização da pobreza, a gente tem isso, mas, na verdade, a gente tem uma dificuldade de lidar com as possibilidades de ampliar a nossa própria compreensão de nós mesmos, né? Eu sempre digo que a alteridade, ela é uma experiência que não é para você entender o lugar do outro, é para você entender o seu lugar. Só que para a gente que está no lugar de conforto, é muito difícil, né? Eu não vou entrar nesse tipo de discussão ou aprofundar isso, mas tem um texto do Freud, O Estranho, de 1911, e que ele, muito resumidamente, ele fala o seguinte: a experiência do estranhamento, ela é chocante. Ela não é tranquila, tá? Não trabalha com essa hipótese, ela é chocante. Por que ela é chocante? Porque ela escancara o que tem de reprimido em você. Ele vai trabalhar com a questão da epilepsia, com as deformidades decorrentes de algum tipo de deficiência, né? Então você tinha aquelas feiras na Idade Média que as pessoas com deficiência eram expostas. Por quê? Porque aquilo que choca traz um interesse também, que é aquela coisa que você fica querendo olhar para aquilo. Por quê? Porque aquilo está exposto, porque existe uma potencialidade dentro de você ser aquilo também, porque ali tem um ser humano. A questão é que para você entender que ali tem um ser humano, tem uma barreira cultural. A gente tem que transpor essa barreira.
E é com políticas de memória, de educação em direitos humanos, né, de documentário, TV, rádio, que a gente vai conseguir construir isso. Ou seja, a experiência da alteridade ela é muito chocante. Por quê? Porque ela é difícil porque ela nos choca, porque ela é chocante, né? Então, assim, e por ser chocante, qual é a nossa primeira reação quando você toma um susto? Busca eliminar, né, o outro. Então, a gente dificilmente vai acolher. Então, por isso que a gente fala muito de educação em direitos humanos e tal. Se a gente não pressupor que tem um processo de sensibilização para a alteridade, ou seja, ao invés da reação do ataque, você ter uma reação do tomada de consciência de si, a gente nunca vai avançar. A gente vai passar 1000 anos conversando sobre educação de direitos humanos, falando coisas bonitinhas e não vamos avançar. Entendeu? Então, o que os portugueses, os invasores coloniais fizeram com as mulheres indígenas quando eles chegaram aqui? Eles estupraram elas. E depois levaram para trabalhar na casa deles. Entendeu? Isso está registrado na carta do Peru Vaz de Caminha, gente. É só vocês abrirem a carta e lerem os depoimentos de estupro que tem ali, né? Então é isso, assim, aquilo era chocante, né? E isso tem o que por trás? A ideia da pureza, a ideia do salvamento, né, religioso, enfim, e tantas outras coisas. É muito complexo a gente entrar nesse imaginário, mas a gente sabe que é no choque que a gente vai conseguir tocar esse imaginário, né? Enfim, e o que então é política de justiça de transição? Justiça de transição. A ONU diz o seguinte, que é um conjunto de processos e mecanismos judiciais ou extrajudiciais associados com as intenções de uma sociedade em resolver problemas derivados de um passado de abuso de grande escala, tá? Com diferentes níveis de participação internacional, devendo compreender o ressarcimento, a busca pela verdade, a reforma institucional, a investigação de antecedentes, entre outras medidas para não repetição. Então, veja, não é só em ditadura militar que a gente fala de justiça de transição, a gente está falando de abusos de grande escala. A gente tem desde o apartheid, passando pelas ditaduras militares, né, civis militares, né, até a questão da hanseníase, a luta antimanicomial e tudo mais, que a gente tem aí como estrutura, né? Então, assim, não tem como a gente querer discutir a questão indígena no Brasil sem discutir a questão de hanseníase, porque está na mesma estrutura, né? Então, da mesma forma, né, Giovana, como você coloca, né, é uma doença tropical negligenciada, né, e tem a questão da pobreza no fundo, então as pessoas ricas não eram mandadas para as antigas colônias, mas as pessoas ou pobres, ou que não tinham condições de ter o próprio sustento, ou não tinham influência no sistema sanitário da época, eram, né, do mesmo modo, os povos indígenas. Primeiro, né, os bichinhos da noite. Primeiro, você teve autorização de eliminação dos povos indígenas pelas guerras justas. Aí depois ficou muito feio isso, estava pegando mal, né? Exterminar, matar, cortar, passar facão. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos adotar uma outra estratégia colonial aqui, vamos criar o Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores. Aí a gente vai incluir o índio como trabalhador, porque o trabalho dignifica o homem. Ótimo, só que ninguém está considerando que a inclusão aqui não é para um trabalhador, não é para ele ser advogado, ter um lugar ali, médico, né? É para ele ser proletário, é para ele estar subordinado, né? E a política de distribuição de terras para índios no Brasil deixa isso muito claro. Por quê? Porque você nunca identifica uma legislação que dá a propriedade da terra para o índio. Você encontra capitanias hereditárias, na marcha para o oeste teve titulação, ou seja, título de propriedade para os colonos, mas para índio não, é sempre a posse, né? Até porque tem uma expectativa de que eles sumam da face da terra. Então, deixa a propriedade com a União mesmo, tá bom? Então, assim, a gente não pode desconectar essas coisas, pessoal. Essas lutas estão todas juntas, tá? Não tem como você elogiar um torturador e querer dizer que você está preocupado com as pessoas que foram vítimas de tortura na hanseníase. E achar que a tortura, por conta de ideologia, é diferente da tortura no âmbito de uma política sanitária. É a mesma coisa. Tá? E tem a mesma base. Certo? Então, assim, esse projeto de justiça de transição, ele conta com ação judicial, na pequena parte, articulação internacional, ações no legislativo, para quem quiser acompanhar, projetos de lei 12.014 de 2019, 12.087 de 2019, aqui em São Paulo, na LESP, e ações com movimentos sociais, museus, centro de memória, tombamento, tudo que a gente puder imaginar.
sem a confluência desse tipo de trabalho, a gente não consegue ir para frente. E aí a pergunta que fica aí mais para o pessoal que é formado em Direito, né? Quantos de vocês aqui foram formados para fazer esse tipo de atendimento transversalizado, inter e multidisciplinar? Quantos de vocês aprenderam a sentar com o movimento, escutar, ao invés de falar, né? Quantos aqui? Eu queria um depoimento, se alguém tiver para dar. E eu encerro por aqui para pegar mais perguntas, se for o caso. Já falei demais, cara. Eu estou tendo que fazer fono por causa de voz. Eu estou atenta aqui no chat para caso alguém mande alguma coisa. Queria dizer também que a escuta humanitária, né, é uma dificuldade que nós todos temos e que seria muito importante a gente aprender isso na faculdade de Direito para trazer essas questões que o senhor está trazendo para a gente hoje, né? Que vai muito além, a justiça vai muito além do que a gente aprende na faculdade que ela vai, né? E é importante ter isso em mente. Para não ser injusto, eu tinha anotado aqui o nome de todo mundo, mas eu quero agradecer também a Carol, a Beatriz, a Andresa, todo mundo da equipe técnica que está nos ajudando aqui, porque se não fosse vocês, nada disso estava acontecendo. Então, tudo certo. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode mandar aqui no chat. Eu vou encerrando. Se alguém mandar alguma coisa, eu paro e a gente passa para o senhor. Pode ser? Giovana, deixa eu perguntar só mais uma coisinha. Essa atividade de hoje, ela fica gravada ou não? Ela não... Você sabe me dizer? Fica, professora. Ela vai ficar salva no canal da comissão, no YouTube. Você me manda o linkzinho depois, por favor? Pode deixar, professor. A Carol falou no chat que a reunião está sendo gravada. Legal. O Evandro acabou de fazer uma recomendação, né, do Diários da Motocicleta, do Che Guevara, né, que ele atravessa o rio para passar o aniversário com os pacientes com hanseníase. Isso, ele trouxe também que o Evandro vai fazer uma pergunta. Sim, vamos aguardar a pergunta. Isso. O Evandro é um advogado que faz esse tipo de diálogo, né? Ele tá... O doutorado do Evandro é em geografia, então essas questões todas transversalizam uma pessoa com que eu aprendi muito também. Então, por isso, eu não sei se eu vou saber responder a tua pergunta, Evandro. A pergunta é difícil. Vamos ver. Acho que ele está escrevendo. Sim. Só para dar mais um dado, né? Enfim, acho que tem uma questão interessante aqui. A gente fez uma audiência pública na Defensoria Pública da União, no final de 2019. E uma mulher, isso está no YouTube também, se vocês colocarem lá Defensoria Pública da União, audiência hanseníase, vocês vão encontrar. Lá em 1h47, tá, de audiência pública já, uma senhora deu o seguinte depoimento. Eu só queria relatar que hoje eu tenho as balinhas. As mesmas balinhas que as pajens que cuidavam da gente passavam para a gente à noite, que era balinha para a gente dormir. Esqueciam que tinham passado no outro dia. E essas balinhas continuam até hoje. Hoje eu tenho as minhas balinhas, eternamente. Não consigo direito conversar com a minha psicóloga, porque toda vez me vêm mais lembranças e mais coisas que a gente passou. Isso para dizer, pessoal, assim, que era muito comum, né, as pais, as pessoas desses educandários, dar assim, remédios fortíssimos para as crianças, para elas dormirem, porque criança brinca, né? Hoje em dia as pessoas enfiam outras formas de balinha, que são celulares, nas crianças o dia inteiro, né? Tem o mesmo efeito, assim. Vejam, isso é degradante. A pessoa passa a vida inteira tendo que fazer uso disso para dormir, né? Vamos ver aqui. Como a mídia, o cinema, as redes sociais, a OAB pode ressaltar esse equívoco do isolamento. A Cauana está aqui também, ela está mandando... Cauana é uma pesquisadora que está também com a gente, fazendo uma compilação desses documentários. Evandro, então vamos lá, né, para responder a sua questão. Por exemplo, a mídia e o cinema, né? A gente tem buscado parcerias, por exemplo,
Tem a Laís Mondelli, uma jornalista do G1, né? Ela há um bom tempo vem pautando a hanseníase. Então, a gente conta com ela lá no G1, né? A gente tem usado agora esse período de isolamento para fazer lives do movimento, né? Audiovisual. Então, a gente tem algumas experiências, né? Aí, como, por exemplo, esse Filhos Separados pela Injustiça, as atividades de audiência pública a gente coloca lá, né? Também. E, no caso a OAB, Evandro, por exemplo, esse tipo de atividade, mas mais do que esse tipo de atividade, o mais importante do que ter esse tipo de atividade é a gente pegar o link da atividade gravada e circular nas redes depois, entendeu? Porque as pessoas começam a se ligar. E o que é muito importante? A gente tem tomado esse cuidado também, né? O tema da hanseníase, num período de polarização política como que a gente vem vivendo hoje, ele é um tema suprapartidário. A gente consegue conversar com gente de todas as frentes. Então, assim, depois de bastante provocar o governo federal, eles abriram esse canal para diálogo sobre a produção independente de medicamento, né? Inclusive, foi numa audiência pública no Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos que surgiu a pergunta se a indústria indiana teria disponibilidade, já que eles doam o medicamento, de fazer a transferência de tecnologia para a gente, né? Então, isso está sendo colocado onde? Por quê? Porque a gente está numa mobilização de mídia frequente, né? E pequenas atividades. Por exemplo, se todo mundo que sair daqui hoje compartilhar nos grupos dos quais vocês participam o documentário Filhos Separados pela Injustiça, que tem a narrativa das vítimas, tá? Vocês já vão estar deixando uma grande contribuição para essa luta, tá? Se for para escolher entre o meu e o outro, assim, eu digo, mas muito tranquilamente, não compartilhem o meu, compartilhem o outro, porque ali tem a narrativa de muita gente, tá bom? Se quiserem compartilhar os dois aí em grupos jurídicos, né, que queiram fazer uma discussão jurídica e tal, aí tem um diálogo maior com a gente, aí compartilhe o meu. Mas assim, a gente precisa contar essa história, tá? E se der, compartilha Filhos Separados pela Injustiça, o Holocausto Brasileiro e Em Nome da Razão. Todos disponíveis no YouTube, tá? E tem ainda um documentário da Defensoria Pública da União, não esse de audiência, DPU, Filhos Separados, deixa eu só buscar o nome aqui, que é Infância Roubada. Tá? O Infância Roubada também tem mais depoimentos. Pessoal, é assim que a gente vai começar a divulgar essa história. E aí, também o Evandro fala o seguinte, né? A hierarquização dita dos direitos humanos, como pode ser mitigada? A hierarquização tem a ver com desvios no foco dos militantes, disputa de poder. Evandro, a gente tem uma questão, até foi objeto de conversas nossas, né? De uma impressão que eu tenho, assim. As pessoas, elas se aproximam dos direitos humanos. Eu vou usar um termo que eu estava conversando com um companheiro do Cefras, do Serviço dos Franciscanos, recentemente, numa parceria que a gente vai fazer aí sobre hanseníase, ele usou esses termos, institucionalista e movimentista, tá? Então, os institucionalistas são aqueles que estão ali trabalhando dentro de grandes ONGs, né? Ou então que estão fazendo o trabalho dentro de instituições estatais e tudo mais. São muito importantes essas pessoas. Mas, veja, não tem espaço para todo mundo em ONG, né? E tem gente que, enfim, né? Eu estou conseguindo militar no movimento, por quê? Porque eu tenho como atividade principal a docência, né? Eu sou advogado voluntário do Marrão, eu não ganho honorários para isso. Eu não estou dizendo que cobrar honorários é errado, tem gente que precisa cobrar honorários para viver. O que eu estou dizendo é que para a gente avançar em relação a essa disputa de mercado, a gente vai ter que se colocar na defesa dos direitos humanos sem se preocupar em ser dono dos temas. Então, o Pedro não é dono do tema da hanseníase. O Pedro não é dono do tema dos povos indígenas, sabe? Mas, infelizmente, tem muita ONG no Brasil e no mundo que se pretende dona dos temas. Então, elas querem pautar em tudo, querem estar em tudo, né? E para estar em tudo, por que isso é importante? Porque você consegue melhores financiamentos do Estado. E para conseguir melhores financiamentos, o seu tema tem que ser importante, então você tem que silenciar o tema dos outros. Então, na verdade, é só uma questão de honestidade com os direitos humanos. Entender que a coisa é estrutural e que a gente vai ter que trabalhar junto, entendeu? Então, não tem tema mais importante, tá? Não tem tema mais importante em termos de direitos humanos. Então, é isso, assim, é uma questão de se sensibilizar
para o fato de que se a gente transformar os direitos humanos em mercadoria, em valor de troca, essa disputa de mercado sempre vai existir e a gente nunca vai conseguir fugir da hierarquização de pautas. Então, para ser mais objetivo, por que existe hierarquização de pautas? Porque a maioria das pessoas que se metem a trabalhar com direitos humanos transforma os direitos humanos em mercadoria, né? Aqui a Helena fala, as ditas apertavam com as unhas em cima das minhas cutículas em todos os meus dedos para me castigar. Eu chorava muito, tive feridas feias em cima de todos os dedos por conta desse castigo. Ó, o Arthur está aqui. Pedro é exemplo de advogado do Mohan. Olha, se não fosse o Arthur, eu não teria passado a paciência do Arthur com a minha imaturidade quando eu cheguei no movimento, eu não teria passado por esse processo de formação tão importante pelo qual eu passei. Então, Arthur e todo mundo que eu conheci no movimento teve comigo uma paciência infinita, porque a gente realmente chega de forma muito imatura e é na luta que a gente vai se amadurecendo, né? Enfim. Então, só a gratidão a vocês todos aí. Quem mais? A Verônica, eu comparo a hanseníase com as pessoas escravizadas que vinham da África para o Brasil, vendidos pelos fazendeiros, sem direito à família, escolhidos até pelos dentes, né? Vendidos como animais, chicotados, sem alimentação e usados como... Filhos separados pela injustiça, em nome da razão, bicho de sete cabeças, holocausto brasileiro. Tem o Diário da Motocicleta, que foi citado aqui também, né, pelo Evandro. Notificamente, o Jefferson falou, um déficit imenso na formação disponível da população, seja advogado ou não. Infelizmente, os estigmas da hanseníase ainda permanecem entranhados e, nesse momento, presenciamos a violação dos direitos humanos, especialmente pela discriminação no mercado de trabalho, para o sistema de saúde, né, a desinformação é lamentável. A Helena segue com o depoimento, né? Fui empurrada nos pedregulhos e ralei o meu rosto no chão com os queixos. Enfim. É isso, assim, é muito triste, né? Eu sempre digo, né? Eu conheci o movimento, quando eu conheci o movimento, eu não tinha filho ainda. Não, meu filho, são os tempos. Meu filho tinha acabado, eu não tinha filho, meu filho nasceu 2 meses depois da primeira reunião com o movimento, né? E quem tem filho sabe, a gente vai se tornando pai depois que eles nascem, que a gente vai tendo a experiência, a gente começa a conseguir chamar de filho e tudo mais, né? E depois que a minha paternidade nasceu, eu tenho tido muita dificuldade de falar sobre os filhos sem me emocionar, porque é inevitável a gente pensar se isso acontecesse com o filho da gente, sabe? Assim, é um negócio muito pesado, assim. E esse momento de pandemia, se tem uma coisa que me deixa assim atormentado, é isso, assim, imaginar o que seria, né, se meu filho tivesse desamparado. Então, assim, quando a minha irmã tomou a segunda vacina, né, eu comecei a respirar. Eu falei, se precisar de alguém aqui em casa, eu tenho a minha irmã, eu tenho alguém que eu confio. Porque confiar no Estado para isso é algo realmente muito difícil depois de conhecer essa história. Ó, o Arthur colocou aqui, tem o filme japonês Sabor da Vida. E é interessante, né, bem lembrado, Arthur, porque lá no Japão, a história, ela é tão cruel quanto, assim, enfim, não tem como a gente comparar em termos de crueldade, né? Mas, por exemplo, o movimento de filhos lá não é como no Brasil, sabe por quê? Porque lá a mulher diagnosticada com hanseníase, ela era forçada a um abortamento, né? Tinha um aborto compulsório, e aí colocavam os fetos nos potes e davam para as mães, entendeu? Então, assim, você tem um movimento de familiares, as pessoas que foram afetadas, né? Esse movimento de filhos é muito diferente, né? Porque lá tinha o aborto compulsório. Só que lá, quando a justiça japonesa condenou o Estado japonês entendeu por bem não recorrer, né, num movimento de reconhecimento dos erros cometidos, né? O documentário de direitos humanos da Lei 11.520, região Norte e Nordeste, Paredes Invisíveis, Paredes Invisíveis. Veja, eu pego Paredes Invisíveis aqui agora, tem 37 minutos.
Aí, aqui, tá? Então, acho que a gente tem bastante material aí para se sensibilizar, e é isso, sabe? Assim, se vocês puderem divulgar a luta, já está ótimo, assim, sabe? Você não precisa entrar com ações, assim, a gente tem sentido, as ações judiciais, assim, elas são um pouco... Se você puder ajudar uma pessoa, já vai ser ótimo, mas assim, divulgá-lo, a gente precisa falar sobre isso no Brasil, tá? Como eu estava dizendo no começo, não tem como a gente falar de eletrochoque, como o atual governo está querendo, tá? Sem conhecer a história do eletrochoque no Brasil. Simplesmente não tem como. Certo. Então, para a gente finalizar, queria primeiro dizer que o Arthur falou aqui nos nossos comentários que tem alguns documentários na página do YouTube da Morhan. Então, se alguém tiver interesse em visitar a página, seria bastante interessante dar uma entradinha lá para conhecer mais sobre o assunto. Não sei se tem alguma outra rede social. Pode falar, desculpa, Giovana. Enfim, né? Nas salas a gente vai divulgando material, mas eu acho que seria legal também divulgar a página, dizer que o Morhan tem uma página, né? No Facebook, enfim, para a gente poder compartilhar. Eu até coloco aqui, tá bom? Isso, por favor, professor. Daí nós vamos divulgando na medida do possível todas as páginas, peço que todo mundo que puder compartilhar conosco também informações e páginas para a gente poder aprender mais sobre o tema e sobre outros temas relevantes, especialmente relacionados, né, aos direitos humanos. Seria muito interessante, contribuir muito para o debate sempre. Então, queria agradecer a todos, reiterar os agradecimentos feitos já no início, reiterar os agradecimentos ao senhor professor por compartilhar esse momento conosco, ensinar tanto. Queria agradecer também a todos que estiveram presentes, deixar meu agradecimento também pessoal à Helena, que contribuiu muito ao nosso debate. Sabemos que é difícil, aprendemos ainda mais a dificuldade, então foi muito bacana. E é isso, dizer que nós estamos abertos para novas discussões, para contribuir também com a sociedade. Agradecer a todos da OAB, das comissões de direitos humanos, das outras comissões, pela oportunidade de abrirmos esse evento ao público. E desejar que todos tenham muita saúde nesse momento tão importante, muita calma, paciência, que tudo vai melhorar em breve. Seguimos aqui na luta. E é isso. Uma boa noite a todos e todas. Espero que vocês fiquem bem. Obrigada, Giovana. Boa noite a todas e todas. E seguimos juntos aí nas nossas lutas. Sempre, obrigada. Se você me chamar de senhor de novo, eu não participo mais. Desculpa, professor. Não, depois dessa, nunca mais. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau a todos.